Bom dia a todos. Estamos abrindo agora a 75ª sessão ordinária da primeira Câmara Permanente de Julgamento. Aqui na sala de sessões presentes as conselheiras Marilourdes Cardoso, conselheira Regina Villanova, eu, conselheira Josiane, na presidência, conselheira Fátima, está tentando conexão, não está conseguindo. Secretariando nossa sessão, o servidor do CAF, Márcio Pinheiro. Já temos quórum de maioria para abertura e vamos dar início à nossa pauta de hoje pela análise do item 1, os recursos de ofício 19.797, 19.799, empresa Marisa Lojas S.A., processos de relatoria da conselheira Marilourdes Cardoso, com parecer nos autos do doutora Bianca Romante, procuradora do Estado. Peço a leitura do relatório da conselheira Marilourdes e já pedindo manifestação sobre a possibilidade de fazermos julgamento em conjunto dos dois recursos. Bom dia, conselheira presidente, bom dia, conselheiros. Sim, há possibilidade de fazer a leitura conjunta dos recursos. Então, podemos dar andamento. Versa o processo lavrado contra o sujeito passivo em 14 de junho de 2018, no valor de R$ 77.488,27, em virtude da infração tributária a seguir transcrita. Ocorrência: o contribuinte deixou de recolher ICMS no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios as operações realizadas, utilizando o crédito indevido decorrente de valores lançados no livro de apuração de ICMS como ajuste de crédito maiores do que foi efetivamente recolhido sobre antecipações de imposto nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, agosto, setembro de 2014, conforme cópias em anexo. A infringência foi o artigo 55, inciso 2 e 62 da Lei 5.530 de 1989, combinada com o artigo 108, inciso 5º, alínea A do regulamento do ICMS RICMES. A penalidade, o artigo 78, inciso 1, alínea A da Lei 5.530 de 1989, que corresponde a 24% sobre o valor do imposto. O sujeito passivo foi notificado do AINF no dia 27 de junho de 2018, conforme se verifica na folha 2. Em 25 de julho de 2018, o sujeito passivo apresentou impugnação, atendendo os requisitos legais. O julgador de primeira instância administrativa, observando as prescrições legais, profere decisão pela improcedência do AINF, declarando indevido o respectivo crédito tributário, em decorrência da constatação de que os recolhimentos do ICMS foram efetuados dentro do prazo legal, existindo lapso temporal de 1 mês na apropriação do crédito inerente ao regime de recolhimento antecipado do imposto, sem encerramento da fase de tributação, na forma prevista no RICMES. Porém, sem que tenha ocorrido utilização indevida de crédito. Concluído que o enquadramento da infração, falta de recolhimento em razão de utilização de crédito indevido, não corresponde ao que foi descrito no AINF. Dessa decisão, recorreu de ofício ao TARF, nos termos previstos no artigo 30 do caput da Lei 6.082/98. Na forma regimental, os autos foram distribuídos à ilustre procuradora do Estado, doutora Bianca Romante,
representante da Procuradoria do Estado, que, após análise dos autos, apresenta seu parecer, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora. É o relatório. Muito obrigada, conselheira Marilourdes. Lembrando que vamos fazer análise em conjunto dos recursos de ofício 19.797, 19.799, que têm as mesmas questões a serem discutidas. Nos autos, como foi mencionado ao parecer da Procuradora do Estado, doutora Guinha Tonante, não temos hoje, durante a sessão, a presença do Procurador do Estado, por motivo devidamente justificado, mas, na forma regimental, vou pedir ao secretário da sessão, o servidor Márcio, que leia o relatório do procurador, da procuradora, que consta dos autos. Parecer. Manifestação. Adota o relatório constante do julgamento de primeira instância. A questão tratada dos presentes autos diz respeito à acusação fiscal de utilização de crédito indevido, que teria gerado falta de recolhimento ilícito. Ao longo do curso do processo, restou comprovado que o creditamento, embora realizado em desconformidade com ritos, foi feito em razão do pagamento do tributo e não gerou a falta de recolhimento que se imputa ao contribuinte. Logo, não se confirmou a acusação fiscal que fundamenta o AINF. Assim, é-se concluída a improcedência do AINF para concordar com todos os termos de julgamento de primeira instância. O exposto opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício ao parecer. Obrigada. Dando prosseguimento, então, ao nosso julgamento, feita a leitura do relatório e também do parecer da Procuradora do Estado, vou pedir novamente à conselheira relatora que traga outras considerações, se entender cabíveis, além do que já foi trazido no relatório. Por favor. Ok. Somente destacar que aqui nós estamos tratando de um antecipado especial e de glosa, e que eles não encerram a fase de tributação. Eles geram um direito ao crédito. E, na ocorrência, nessas operações, o contribuinte pagou o imposto. Só que o crédito, quando ele fez posteriormente ao mês que ele deveria fazer. Fica desalinhada a infringência com a questão do pagamento, porque ele pagou. E não há prejuízo ao Estado, tendo em vista o crédito ter sido efetuado posteriormente. Então, eu acho que, basicamente, o destaque é para isso. O relatório é bem claro. Obrigada, conselheira Marilourdes. Eu observei na fundamentação do julgamento de primeira instância que o contribuinte efetuou a compensação desses créditos somente por ocasião do pagamento, quando a legislação permite que seja feito no mês seguinte a entrada daquelas mercadorias em território paraense e o pagamento se dê em outro período de apuração. Mas o contribuinte, ele, quando fez sua apuração mensal, ele deduziu esses valores somente por ocasião do pagamento. Então, são créditos legítimos mesmo, ainda que tenham sido apropriados em momento posterior, aquilo que prevê o regulamento do ICMS, mas, de fato, não houve prejuízo em relação ao recolhimento do imposto, justamente porque esses créditos eram permitidos ao contribuinte. Então, essa é a fundamentação da decisão de primeira instância. Também não vejo nenhuma questão que possa, digamos assim, reverter a questão que foi trazida pelo julgador singular. Exatamente. Já estamos aqui com a presença da conselheira Fátima. Penso que já conseguiu contornar o problema. Consegue nos ouvir, conselheira Fátima? Sim, agora sim. Eu não estava ouvindo nada. Tanto que ok. eu estou com o computador e o celular aqui para ver se um funciona. É problema do meu time mesmo. Configuração. Certo. Conselheira, então, como foi feita a leitura do relatório, já foi feita essa discussão aqui inicial, acredito que não haja nenhum prejuízo na sua participação em relação a esse julgamento.
até porque o relatório foi encaminhado com antecedência a todos os conselheiros. Sim, Já sim. aproveitando a conselheira Fátima pergunta se tem alguma dúvida em relação a esses processos que estão em julgamento, que são os recursos de ofício 19797 e 19799. Não, não, tranquilo. Sem dúvida. Ok. Obrigada, conselheira Fátima. Pergunta à conselheira Regina, se tem alguma consideração. Não, presidente, entendi perfeitamente, estou apto. Obrigada, conselheira Regina. Não havendo mais dúvida em relação ao processo, peço então à conselheira Mariluz que prefira seu voto. Então, do que foi exposto, entende esta conselheira relatora que a decisão singular não merece reforma. Diante disso, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício para manter a decisão recorrida. Obrigada, conselheira Mariluz. Lembrando mais uma vez que essa decisão se estende aos dois recursos de ofício. Ok. Obrigada, conselheira Mariluz. Votou pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Peço a manifestação da conselheira Fátima. Acompanho o voto da relatora. Obrigada, conselheira Fátima. Peço o voto da conselheira Regina. Acompanho o voto da conselheira relatora. Conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Obrigada, conselheira Regina. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício 19797 e 19799. Vamos ver se conseguimos compartilhar a emenda trazida pela conselheira relatora para a leitura. O Márcio já conseguiu compartilhar. Por favor, conselheira Maria, a leitura da emenda do seu apoio. Recurso de ofício 19799. Recurso 19799 de ofício. Conselheira relatora Mariluz Cavalheiro Cardoso, emenda ICMS, ausência de recolhimento por uso de crédito indevido. Improcedência do AINC. 1. Correta decisão singular que reconhece a improcedência do lançamento tributário formalizado para a cobrança do ICMS por falta de recolhimento, decorrente de utilização de créditos indevidos, quando não comprovado o uso de créditos indevidos. 2. Recurso conhecido e improvido. A decisão foi uma. Isso. Só as datas aí para ajustar. Conselheira Ok. Fátima, conselheira Regina, tem alguma sugestão de ajuste? Não, presidente. Não, presidente. Também eu não tenho, então consideremos aprovado a emenda do recurso, que serve para os dois, né? São processos similares. Vamos dar prosseguimento, então, à pauta de nossa sessão, pelo julgamento do recurso 20.281, é um recurso voluntário à empresa Ipiranga Produtos Farmacêuticos. Processo de relatoria da conselheira Regina. Comparecer nos autos da Procuradora do Estado, doutora Bianca Montes. Peço, por favor, a conselheira Regina, leitura. Relator. Os autos versam sobre o auto de infração e notificação fiscal, a INF número 102, 022, 510, 000, 012, dígito 6. Parágrafo ponto sujeito passivo. Ipiranga Produtos Farmacêuticos Limitado. Em 25 de março de 2022, com a descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação de venda de mercadorias enquadradas na isenção prevista no artigo 64, anexo 2, do Regulamento do ICMS Pará, sem cumprir a exigência do parágrafo 8º do mesmo dispositivo legal. Vale dizer, não deduzir o valor correspondente ao imposto dispensado no preço final da mercadoria comercializada. A autoridade fiscal enquadrou a infligência na legislação tributária, artigo 62 e 65 da Lei 5.530 de 89, artigo 64, anexo 2, parágrafo 8º do Regulamento do ICMS Pará, aprovado pelo Decreto 4.676 de 2001, e artigo 10 do mesmo dispositivo legal. E aplicou a penalidade do artigo 78, inciso I, letra L,
da Lei 5.530 de 89, multa de 40% sobre o valor do imposto. O sujeito passivo foi irregularmente notificado do AINF em 6 de abril de 2022 e, por meio do DEC, Comunicação Eletrônica, apresentou impugnação em 2 de maio de 2022. Os autos foram encaminhados em 10 de maio de 2022 pelo órgão preparador para a julgadoria de primeira instância, que julgou procedente o AINF e declarou devido o crédito tributário. O julgador fundamentou sua decisão, constatando que as próprias alegações de defesa do sujeito passivo corroboraram com a atuação, uma vez que o mesmo admite que não cumpriu com a exigência do parágrafo 8º do artigo 64 do anexo 2 do Regulamento do ICMS Pará, e considerou correto o levantamento fiscal e as provas documentais apresentadas pela fiscalização através de mídias eletrônicas constantes no CD de folhas 13. A impugnante foi certificada por via postal da decisão singular em 24 de 11 de 2022 e apresentou recurso voluntário em 13 de 12 de 2022. As seguintes alegações em si. Alega o cerceamento de defesa pela falta de clareza de como o auditor fiscal realizou o cotejamento das informações alegadas, quando a não dedução do imposto é dispensado na isenção, que a mesma não condiz com a veracidade dos fatos. Requer a nulidade do AINF por falta de instrução do interesse do fisco, o campo próprio da emissão da nota fiscal eletrônica, para deduzir o suposto imposto exigido pela CEF, sendo produtos isentos sem base de cálculo de ICMS, que precede o AINF, e com isso causando relevante dano ao contribuinte recorrente. Aduz o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas fiscais para alegar o caráter confiscatório da multa aplicada. Os autos foram encaminhados em 18 de 7, a conselheira relatora, com parecer da Procuradoria-Geral do Estado, proferido pela procuradora Bianca Ormanes, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. É o relatório. Obrigada, conselheira Regina. Vou pedir ao Márcio que leia, por favor, o parecer da doutora Bianca que consta dos autos. Parecer em manifestação dos fatos. Adota o relatório constante do julgamento de primeira instância. Interposto do recurso, vieram os autos análise da Procuradoria-Geral do Estado. Do mérito. Com relação ao recurso interposto, deve ser conhecido. A questão tratada nos presentes autos a respeito da obrigação do contribuinte de deixar de recolher ICMS na fonte do tamanho, não há nos autos discussão sobre a aplicabilidade do regime de antecipação, mas apenas a alegação de que os produtos a que se refere a são isentos. Pois bem, nos julgamentos de primeira instância, de fato, há norma que estabelece a possibilidade de isenção aos produtos comercializados pela recorrente, desde que cumpridas as condições legais estabelecidas nas leis do Estado. Anexo 2, artigo 64, parágrafo 8º. A fruição do benefício fiscal não é um direito potestativo, mas é ato sob comissão na forma estabelecida na legislação tributária. O recorrente não comprova sobre qualquer aspecto que tenha efetivamente cumprido a condicionante a que estava obrigado, razão pela qual não há como discordar do entendimento da julgadoria de primeira instância. Por fim, a multa e os juros foram aplicados conforme os termos legais em vigor, pelo que não há excesso ou vício a infirmar como assim. Do disposto, opino pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário é o parecer. Obrigada, Márcia. Só fazer uma correção. O nome da empresa é Ipiranga Produtos Agropecuários Limitada, não farmacêuticos, como eu tinha mencionado anteriormente. Eu peço, por favor, à conselheira relatora que traga outras considerações, além do que já foi trazido no relatório, para que a gente possa dar continuidade ao nosso julgamento. Trata-se de atuação de um sujeito passivo que deixou de recolher o ICMS relativo a operações mercantilias, que estão enquadradas na isenção prevista no artigo 64, anexo 2, mas deixou de cumprir a exigência do parágrafo 8º do mesmo dispositivo legal, ou seja, não deduziu o valor correspondente ao imposto dispensado no preço final da mercadoria comercializada, que é uma condição para a isenção. Ele exerceu o direito de defesa, em que refutando a alegação
de que o licenciamento do direito de defesa está nos autos. O AINF contempla todas as condições previstas, deve ser rejeitada, ele requer a nulidade da auto de infração, e o AINF está instruído por todas as indicações, todos os elementos essenciais constantes no parágrafo 1º do artigo 12, lá que se fala em nulidade. No mérito, a exigência consta no artigo 64, parágrafo 8º. Para efeito de isenção prevista neste artigo, o estabelecimento vendedor deverá deduzir o valor correspondente ao imposto dispensado, demonstrando expressamente em nota fiscal que não foi cumprido o sujeito passivo. E não traz nenhuma prova sobre o cumprimento dessa condicionante que nós temos nos autos. Obrigada, conselheira Regina. Nós temos a questão das operações por objeto de ação fiscal, né, que são operações com produtos agropecuários, que há uma previsão, de fato, para isenção, no sentido de que o preço ao consumidor ele seja mais baixo, né, seja mais acessível esses produtos. Então, é uma política de Estado para que haja redução de valores. Mas há essa condição para que a isenção se operacionalize, de que o contribuinte, ao emitir o documento fiscal, ele faça efetivamente a dedução desse valor, do valor que corresponderia ao imposto na nota fiscal, que é justamente para garantir essa redução de preço. Então, o contribuinte, no caso aqui, a análise, ele não fez essa dedução de preço, portanto, ele não assegurou, não comprovou que houve a redução dos preços, né, para o consumidor final. Então, a legislação, de fato, impede que seja reconhecida a isenção nesses casos. Eu entendo também que a decisão de primeira instância não está adequada ao caso que foi trazido e, contribuinte, não trouxe questões relevantes que pudessem modificar o orçamento tributário. Pergunto à conselheira Mariluz se tem alguma consideração. Não. Está claro. Conselheira Fátima, alguma dúvida, alguma consideração? Não, presidente. Não havendo dúvidas em relação ao processo, peço então à conselheira relatora, a conselheira Regina, que profira seu voto. Entendo pela adequação da decisão singular, que decidiu pela procedência do AINF, do lançamento do crédito tributário, com voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para manter a decisão de primeira instância em todos os seus termos. Obrigada, conselheira Regina. Conselheira Mariluz, como voto? Eu acompanho a conselheira relatora pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. Obrigada, conselheira Mariluz. Eu também vou acompanhar o voto da conselheira relatora. Peço o voto da conselheira Fátima. Acompanho o voto da relatora. Obrigada, conselheira Fátima. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 20.281. Conselheira relatora, trouxe a emenda? Sim, presidente. Já foi encaminhada? Ok, o Márcio está compartilhando aí para que possa ser feita a leitura. A conselheira pode fazer a leitura. Emenda. ICMS, preliminar de nulidade rejeitada, descumprimento da condição de isenção, procedência do AINF. Deve ser rejeitada a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, porque o AINF está instruído com a indicação de todos os elementos essenciais previstos no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Estadual 6.032/98, bem como não foi prejudicado seu direito de defesa. 2. Deixar de recolher ICMS relativo à operação de venda de mercadorias, enquadrada na isenção prevista no artigo 64 do anexo 2 do regulamento do ICMS Pará, sem cumprir a exigência do parágrafo 8º do mesmo dispositivo legal. Constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. Deve ser mantida a decisão singular pela procedência do AINF quando o sujeito passivo não apresentar qualquer contraprova que pudesse refutar a atuação e extinguir a penalidade aplicada. Desconhecido e improvido.
Esses ajustes finais podem ser feitos em secretaria. Acredito que a emenda trouxe o que foi discutido no processo. Alguém tem uma sugestão de ajuste? A questão da formatação aí, tá, depois se ajusta em secretaria. Então, aprovada a emenda relativa ao recurso voluntário 20.281, com isso concluímos o julgamento relativo a esse recurso. E, dando prosseguimento à nossa pauta, análise do item 3, que é o recurso voluntário 20.393, a empresa Macro Engenharia, processo também de relatoria da conselheira Regina Lanova. Este recurso não houve parecer restrito do Procurador do Estado, o que expressa dispensa os termos da legislação tributária estadual, por se tratar de crédito tributário em valor inferior a 15.000 unidades padrão fiscal do Estado, além de se tratar de um auto de trânsito relativo à situação de ativo não popular. Quanto a disso, a dispensa de manifestação do Procurador do Estado. Peço, por favor, a conselheira Regina a leitura do relatório. Do relatório. Os autos versam sobre o auto de infração e notificação fiscal, AINF, número 322-015-510-001425, dígito 7, lavrado contra o sujeito passivo Macro Engenharia Limitada, em 17/8/2015, com a descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria, oriunda de outra unidade da federação, destinada à integração do ativo permanente do estabelecimento. O contribuinte encontra-se na situação fiscal de ativo não regular, conforme consulta ao cadastro em anexo, referente ao trânsito 234. A autoridade fiscal enquadrou a infringência na legislação tributária, artigo 62 da Lei 5.530 de 89, combinada com o artigo 115 do Regulamento do ICMS Pará, e a Instrução Normativa 013/2005. Artigo 1º, inciso 2, a linha G, e a Constituição Federal 88, que aplicou a penalidade do artigo 78, inciso I, letra D, item 1, da Lei 5.530/89, multa de 40% do valor do imposto. O sujeito passivo foi regularmente notificado do AINF em 17/11/2017, pessoalmente, e inconformado apresentou impugnação em 15/12/2017. As seguintes alegações. Alega a imprestabilidade da autuação fiscal pela ausência de notificação do sujeito passivo no termo de apreensão que originou o AINF, visto que o contribuinte não tomou conhecimento do termo de apreensão, configurando o cerceamento do direito de defesa, requerendo a nulidade do AINF, e, segundo a alegação, está fundada em ato administrativo inválido. Que a recorrente efetuou o recolhimento do diferencial de alíquota referente ao mês de agosto de 2015, no valor de 10.729,23, e que a empresa lançou em sua escrituração fiscal o registro da entrada da nota fiscal 234, com destaque do DIFAL, na página 16, alegando que o imposto objeto de atuação fora devidamente recolhido ao tempo da ocorrência do fato gerador. Por fim, requer a aplicação da penalidade mais benéfica para que se coadune com aquela prevista no artigo 730, inciso I, do Decreto 4.603/01. Os autos foram encaminhados para a julgadoria de primeira instância. Na análise dos autos, verificou-se a necessidade de submetê-los em diligência fiscal sob os seguintes fundamentos. Considerou a insuficiência da capitulação legal, solicitando a revisão da capitulação legal da infringência tipificada nos autos, nos termos da legislação tributária, a fim de determinar adequadamente a infração e o prazo de vencimento da obrigação tributária descrita no AINF. Se informa o sujeito passivo, foi notificado por taxa, apresentando os documentos necessários para demonstrar eventual notificação. De tudo que foi alterado ou incluído nos autos da experiência ao sujeito passivo, de acordo com a previsão contida nos artigos 13 e 14 da Lei 6.082 de 98.
Os autos foram encaminhados para a diligência em atendimento à ordem de serviço 032.018.820.002 dos 4 dias do 4. Foi realizada a complementação da calculação legal da inflação tributária dos demais elementos da atuação fiscal apontados no AINF, conforme relatório constante nas folhas 51 e 52 dos autos. O sujeito passivo foi notificado do resultado da diligência e apresentou a segunda impugnação. Os autos foram encaminhados pelo órgão preparador para a julgadoria de primeira instância, que julgou procedente o AINF e declarou devido o crédito tributário. O julgador singular fundamentou sua decisão afastando a alegação do sujeito passivo sobre a imprestabilidade do AINF, visto que foi corretamente notificado e não houve prejuízo ao sujeito passivo, considerando que o crédito tributário se encontra suspenso. Destacou que o sujeito passivo apresentou suas considerações de defesa, desconfigurando o cerceamento do direito de defesa. Sendo assim, não há unidade com relação ao AINF. No mérito, afastou a alegação do sujeito passivo de que não houve qualquer descumprimento da legislação tributária, considerando que o sujeito passivo apresenta a situação fiscal de ativo não regular e, nesta condição, deve recolher de maneira antecipada na entrada do Estado alguns códigos de receita do ICMS e, entre eles, o DIFAL, nos termos da IN 0013, de 17/8/2005. Concluindo que o sujeito passivo não trouxe aos autos qualquer contraprova que pudesse refutar a atuação fiscal. A impugnante foi certificada da decisão singular em 4/1/2023 e apresentou recurso voluntário em 2/2/2023, reiterando as alegações apresentadas em sede de impugnação. Alega a imprestabilidade da atuação fiscal pela ausência de notificação do sujeito passivo no termo de apreensão que originou o AINF, que o sujeito passivo não recebeu o anexo ao AINF a informação da sua situação cadastral de ativo não regular, conforme indica no AINF, que houve alteração do critério jurídico do lançamento realizado pela autoridade fazendária através da indicação de novos dispositivos legais que evidencia a afronta ao artigo 146 do CPI. Requer a nulidade da decisão de primeira instância, aduzindo previsões constantes na legislação que garante aos contribuintes o direito de terem seus argumentos e justificativas apreciados. No mérito, alega a inconstitucionalidade da exigência do pagamento antecipado, visto que a IN 13/2005 se trata de ato administrativo de caráter normativo e deve ser subordinada aos atos legais hierarquicamente superiores. Por fim, aduz que o pagamento do DIFAL ocorreu no correto prazo de apuração, conforme determina a legislação vigente, e que a empresa está sendo cobrada a pagar o diferencial de alíquota devido na mesma operação, constituindo clara cobrança em duplicidade, o que lhe gera excessiva onerosidade. Os autos foram encaminhados em 22/6/2023 à conselheira relatora, com dispensa de parecer da Procuradoria-Geral do Estado. É o relatório. Obrigada, conselheira Regina. Mencionado, houve dispensa de parecer da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da legislação tributária estadual vigente. Na oportunidade, saudar a Procuradora do Estado, doutora Bianca, que agora há pouco ingressou em nossa sessão. Nós estamos no terceiro ponto de nossa pauta, doutora Bianca. E, como disse, nesse processo, por se tratar de valor de crédito tributário abaixo de 15 mil PF, também por autuação de trânsito, pela situação do estado de não regular, a dispensa, né, do parecer da Procuradoria-Geral do Estado. A ideia da legislação estadual é justamente dar maior celeridade, né, aos nossos julgamentos. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigada, bom dia. Eu só registro que eu estava esperando para entrar, já tinha mais de meia hora que eu estava esperando aqui, ninguém me admitia na sessão. A conselheira Fátima até manifestou a mesma questão. Estava esperando, não entrei porque, enfim, não tinha sido admitida.
Mas, de toda forma, estou ciente que siga o julgamento do processo sem a manifestação da Procuradoria, uma vez que a dispensa legal. Ok. Nessa fase inicial, que nós estamos também fazendo, além das gravações pelo Teams, também estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo YouTube, e a gravação está ficando armazenada, sendo disponibilizada para acesso posterior também. E a gente tem tido algumas dificuldades técnicas, inclusive com o link, mas a gente está tentando contornar isso da melhor forma. Também, a doutora Bianca também retornando de férias, né? É a primeira vez que participa da sessão já nesse formato. Perfeito. Antes de pedir novamente a manifestação da conselheira Regina, como já leu 2 relatórios aí também, né? E eu queria também aproveitar para fazer alguma consideração aqui, e depois eu peço a manifestação da conselheira Regina, porque o contribuinte vem alegando cessamento ao direito de defesa, e eu verifiquei aqui que o auto de infração foi entregue pessoalmente ao representante legal da empresa, onde consta a indicação dos anexos que se refere. Então, eventuais dúvidas que houvesse deveriam ter sido sanadas naquele momento, naquela ocasião. Então, posteriormente, o contribuinte alegar que não recebeu este ou aquele documento que seria o anexo do auto de infração, é uma alegação que eu penso que ela deve ser afastada, né? Justamente porque a notificação se deu de forma pessoal. Então, os esclarecimentos foram dados, né, naquela ocasião. E quanto à questão do vencimento, que o contribuinte alega inconstitucionalidade, pelo fato de estar trazido numa ação normativa, na verdade, a disposição da lei é que o regulamento vai dispor sobre vencimentos. Isso é uma disposição para diversas modalidades de pagamento do ICMS, não é só para o diferencial de alíquota. O artigo 108 do regulamento é que traz essa previsão em relação a datas. Então, ele traz inicialmente a previsão de que o diferencial de alíquota vai ser recolhido no dia 10 do mês seguinte, é a entrada da mercadoria, mas também traz no seu parágrafo 9º a disposição de que, se o contribuinte estiver em situação de não regularidade, esse prazo ele se dará automaticamente por ocasião da entrada da mercadoria em território paraense, que foi o caso, né? Então, há essa clara indicação na descrição da ocorrência, que o contribuinte se encontrava nessa situação de ativo irregular. O anexo do ANIF traz a motivação para essa situação fiscal, que é um débito não sei se a conselheira Regina traz isso no seu voto, mas está constante na folha 10, relatório, que indica uma inspeção endividativa no período anterior à ação fiscal. Portanto, eu entendo que, nesse ponto, a autuação foi feita de acordo com o que está previsto na legislação tributária estadual, e os órgãos de julgamento não têm essa prerrogativa, essa possibilidade de afastar a vigência e a validade da legislação tributária estadual. Dito isto, eu gostaria de ouvir novamente a conselheira relatora, e depois eu passo a palavra, se for o caso, a conselheira Fátima, a conselheira Maria. Presidente, ele contesta desde o início, que não foi notificado lá no TARD inicialmente, né? A gente me checou, foi eleito transportador de carga, TNT, Mercúrio, cargas e encomendas, o motorista, como fiel depositário da mercadoria apreendida. Isso consta na folha 53 dos autos. Há um documento comprovando aí a notificação. Em relação à condição de ativo não regular, e diz que ele não foi notificado, não tem documento suficiente, consta nas folhas 10, como você acabou de citar, o cadastro dele, e o motivo pelo cadastro ativo não circular. Ele faz uma alegação da alteração do critério jurídico do AINF, mas, na verdade, houve uma complementação, não houve uma alteração. Isso está previsto e amparado pelo disposto no artigo 7.2 da Lei 6.022, de 98. Todas as alegações do sujeito passivo foram contestadas pelo julgador singular. Não tem... Enfrentou todos os argumentos da defesa, nada que possa ser refutado em relação. Em relação à inconstitucionalidade também, a gente não discutiu a questão de legalidade da norma, que não é no âmbito do TARF, né?
você fez esse comentário agora com o artigo 108. Em relação ao pagamento que ele traz uma data de pagamento posterior ao INFE, né? Ele faz aquele recolhimento normal, na data normal, mas ele não cumpre o prazo, que é o pagamento antecipado. Esclarecimentos que a gente tem através. Obrigada, conselheira Regina. Conselheira Mariluz, tem alguma consideração? Não, para deixar claro. Conselheira Fátima, tem alguma consideração? Não, presidente. Ok, obrigada. Então, não havendo dúvidas em relação ao processo, eu vou pedir à conselheira Regina que profira seu voto. Considerando que o sujeito passivo não trouxe aos autos qualquer contraprova que pudesse refutar a atuação fiscal, manifesta entendimento pela adequação da decisão singular que decidiu pela procedência do lançamento do crédito tributário. Voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Obrigada, conselheira Regina. Conselheira Fátima, como vota? Acompanho o voto da relatora. Obrigada, conselheira Fátima. Conselheira Mariluz, como vota? Eu acompanho a conselheira relatora pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. Obrigada, conselheira Mariluz. Eu também vou acompanhar o voto da conselheira relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 20.393. Conselheira Regina, tem a emenda para a leitura? Dando prosseguimento para a gente finalizar o julgamento, peço a leitura, por favor, conselheira Regina. ICMS, DIFAL, ausência de recolhimento, ativo não regular, procedência do AINF. Deixar de recolher ICMS, diferencial de alíquota relativo à operação interestadual com mercadorias destinadas ao uso e consumo e integração do ativo permanente, constitui infração e sujeito à penalidade prevista na legislação tributária. A situação cadastral de ativo não regular importa um recolhimento antecipado de débitos de ICMS na forma da Instrução Normativa número 13 de 2005. Não cabe a apreciação de inconstitucionalidade ou validade da legislação tributária em sede de julgamento de instância administrativa, por força do artigo 26, inciso 3º, da Lei Estadual 6.082 de 98. Quarto, deve ser mantida a decisão singular quando após diligência em amparado em documentos acostados aos autos, o contribuinte não apresentar qualquer contraprova que pudesse refutar a atuação e extinguir a penalidade aplicada. Recurso conhecido e improvido. Obrigada, conselheira Regina. Tem uma sugestão. O item 1 passaria a ser o item 3, e aí o 2 seria 1, o 3 seria 2, e o que é hoje 1, que é agora 1, seria 3. Tá? E o item 4 é um reforço da decisão de primeira instância. Né? E também no item 2, né, que passaria a ser o item 1, situação cadastral ativa não importa o recolhimento fiscal de débitos, eu traria também o artigo 108, parágrafo 1, que é justamente onde determina o prazo de recolhimento dos tributos, né, do ICMS no estado do Pará. Essa sugestão de complementação. Acatado, presidente. Faço os ajustes. Ok. Conselheira Fátima, alguma sugestão de ajuste? Não, nenhuma. Obrigada. Conselheira Mariluz? Não, acompanho a indicação de ajuste da presidente. Então, aprovamos a emenda relativa ao julgamento do recurso voluntário 20.393. Com este, concluímos o julgamento em relação a esse item. E concluímos também, pode tirar o compartilhamento, por favor. Concluímos, então, os itens de nossa pauta de hoje. Já agradeço antes de agradecer a presença, na verdade, eu queria perguntar se alguns conselheiros, uma das conselheiras, né, registrando que hoje só temos conselheiras, né, mulheres, nossa procuradora também, e aqui o Márcio nos dando apoio, né, isso demonstra que o tribunal ele tem essa característica também de reconhecer, né, o
trabalho das novas conselheiras, né, em suas atuações, seja do fisco, ou seja, das classes empresariais. O tribunal também, a Secretaria da Fazenda acolhe essa diversidade. Alguma das conselheiras tem alguma sugestão de diligência, algum dos recursos que lhes tenham sido distribuídos? Não. Então, não temos pendências também de leitura de emendas, então, nada a registrar no que ocorrer. Com isso, então, nós damos por finalizada a nossa sessão de hoje da primeira Câmara de Julgamento. Eu agradeço a presença e a participação de todos, de todas, as conselheiras e o Márcio também, que nos deu apoio. E a gente se revê na próxima sessão da primeira Câmara, que já está marcada para a próxima segunda-feira. Bem, muito obrigada e um bom dia. Bom dia. Bom dia. Presidente. A próxima sessão já será o conselheiro Nilson. Retorno. Nilson, tá bem. Ok, obrigada pelo aviso. Licença, presidente. Tá certo.